Quando você olha para a sua vida, você percebe que há muitos sofrimentos pequenos ou grandes sofrimentos. Como esses sofrimentos têm apresentado-se na sua vida? Como você começa a olhar para eles? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos neste domingo, o quarto domingo da Quaresma. Pedimos ao Senhor que possa ir finalizando todo este caminho espiritual que nós estamos fazendo na Quaresma. Espero que tenha sido também um momento de você se refletir, de buscar cada vez mais se aprofundar e perceber aquilo que pode mudar no teu interior, no teu relacionamento com os irmãos e com Deus. Bom, ainda temos um tempo longo de Quaresma, mas porém já passamos bem mais da metade. Então, olha, precisamos ter esta mudança bem clara já na nossa vida daquilo que foram os propósitos de Deus. Hoje eu queria falar com vocês sobre o texto do Evangelho, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna, pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que as suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, eu queria falar com vocês logo no início desta palavra. Essa palavra vai nos tocar numa relação com Moisés. Moisés passa por uma situação onde o povo começa a murmurar contra ele, contra Deus, porque as situações estavam difíceis, né? Eles lembravam muito daquilo que aconteceu no passado, que eles tinham algumas regalias, né? Mesmo vivendo como escravos, e que ali eles estavam passando sempre dificuldades. Então eles não queriam mais aquelas dificuldades, murmuraram contra Deus e contra Moisés, e Deus enviou essas serpentes, que acabou matando boa parte das pessoas que estavam no acampamento. Com isso, as pessoas vendo a morte, né? A morte sempre fonte de conversão. Essa é uma chave muito importante. Muitos padres da igreja, né, do comecinho da igreja, os padres que a gente chama padres do deserto, eles falam de nós olharmos para a figura da morte. Porque quando nós olhamos a nossa vida como uma coisa que passa e passamos a compreender que essa vida é tão passageira, é como a flor do campo, que de dia floresce e à noite ela já se esvai, ela já perde o seu brilho. É assim a nossa vida. Por isso, quando você percebe que pode a morte te alcançar a qualquer momento, você passa a viver a vida de uma forma mais profunda. Quando eles foram alcançados no deserto pela morte, começou as reflexões. Esse tempo de pandemia causa reflexão em nós. Você vai vendo que pessoas queridas acabaram indo embora por causa da pandemia, acabaram sofrendo por causa dessa pandemia, e fica realmente a possibilidade de que qualquer um de nós possa ser alcançado por ela. E isso faz com que a gente perceba o valor das coisas mais importantes, que são aquilo que Deus colocou perto de você, que são as pessoas, são realmente os relacionamentos, nosso estar também diante de Deus. Pois é, a morte ela faz isso. Com isso eles mudaram a atitude, pararam de murmurar, mas as serpentes continuavam aparecendo. O que Moisés faz? Ele vai,
ora ao Senhor e o Senhor fala que ele deve erguer uma serpente, fazer uma serpente. Essa serpente deveria ser erguida numa haste e as pessoas que, ao serem mordidas pela serpente, ao contemplar essa serpente que estava na haste, eles seriam curados. Olha que interessante. Aquele mesmo animal que mata torna agora a ser também fonte de graça. Olha só que interessante. Porque a primeira coisa, imagine que você for picado por uma cobra. A última coisa que você quer ver na sua vida é a cobra. A última coisa que você quer dar de frente. Porque isso te causa já receio de novo. Você acabou de ser picado por uma cobra. Então a última coisa que você quer contemplar é justamente isso. E aqui tem uma chave. Olha, pega isso daqui que é importante. Quando nós passamos por um sofrimento, vamos supor, você acabou de ter um relacionamento desfeito, você tinha uma namorada, aquele relacionamento desfez. A última coisa que você quer é ver aquilo, quer ver aquela pessoa, quer ver de novo aquelas situações. Você não quer, aquilo é sofrimento para você. Só que ao mesmo tempo que aquilo é sofrimento, quando você para observar e olhar de uma maneira mais profunda para aquilo, contemplar, você vai perceber ali elementos que você precisa mudar, que você precisa crescer, elementos que são fundamentais para valores novos, não valores tipo de desconfiança, agora não vou confiar em mais ninguém, as mulheres não são confiáveis, os homens não prestam, não são esses tipos de coisas do mal. São coisas da onde você, vendo o sofrimento, tem uma raiz ali, você começa a contemplar coisas que você pode aprender diante daquele sofrimento. Quantas vezes a gente pode aprender diante dos fracassos, mas precisa ter a coragem de olhar. Percebe também que há uma ligação que o texto faz com a figura de Cristo. Por quê? Lá na cruz, as feridas que está nele são as nossas feridas. Isaías 52, 53. O que está lá nele é o que nós deveríamos sofrer. É como dissesse o seguinte: o pecado que nos morde, que tira de nós a vida, está agora nele. Se aquela serpente era de uma certa forma uma materialização da murmuração, do mal, que mata aqueles que murmuram, e eles deveriam contemplar isso para encontrar a vida, perceber o que eles estavam fazendo. Quando nós olhamos para Cristo e percebemos, porque a gente pode olhar para Ele e só ver a dor, mas a gente precisa perceber que ali está o nosso pecado. E quando nós percebemos que as feridas que estão sobre Ele são as nossas feridas, que o pecado que está realmente o castigando naquela cruz são os nossos pecados, nós percebemos algo que pode mudar a nossa vida, porque pode salvar a nossa vida verdadeira. Salva a nossa vida, que é a vida real, é a vida em Deus. Porque quando a gente vai lá e começa a observar a sua paixão, nós percebemos a dor que nós causamos em Cristo. Percebemos que nós precisamos modificar. Isso é muito importante. Santa Teresa d'Ávila, ela vai falar que este é um caminho importante, olhar para a humanidade de Cristo, olhar para aquele homem que sofre. E ela vai falar isso desde aqueles que estão começando, aqueles que estão já na fase de união com Deus, com matrimônio espiritual, aquelas almas que estão na sétima morada, porque ela entendia que esse caminho era um caminho seguro. Por isso, quando esse texto nos aponta este olhar, este contemplar para esta haste, é contemplar a cruz, mas não contemplar simplesmente o sofrimento, mas ver o que nós podemos modificar, onde nós podemos ser curados por esse sofrimento que ele está carregando, que é nosso. Interessante e muito profundo, mas eu não quero simplesmente convidar vocês a meditarem sobre. Queria que vocês tirassem um momento do dia, sei lá, uns 10, 15 minutos, pega ali a parte da paixão de Cristo, contempla, medita esta paixão, faz este momento com a paixão de Cristo, vai fazer muito bem para você.
desde você esteja na fase inicial da vida espiritual ou na mais profunda, vai fazer bem a você. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso, quem está dizendo é Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, essa mãe espiritual de muitas e muitas pessoas. Vamos juntos, que Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.